Olá, amigos e amigas do Face. Voltamos a nos encontrar aqui no programa Fala com o Presidente. Após um breve recesso por motivos técnicos, nós ficamos impossibilitados aqui por algum tempo de fazer as nossas gravações, mais por conta de falta de tempo do que outra coisa, né? O problema não era bem técnico, o problema era mais agenda, em especial a minha, né? Mas agora vamos tentar voltar aqui paulatinamente ao normal. Como de costume, a gente avisa que este programa não pode ser, não dá para se realizar de forma ao vivo, então ele é sempre gravado, mas nós ficamos aqui à disposição para responder eventuais questionamentos ou dúvidas que restarem aí sobre qualquer fala ou pronunciamento nosso, ou assunto que tenha ficado mal elucidado aí durante a nossa fala. Ficamos à disposição de responder por telefone, pelo Zap, por e-mail. Pode entrar em contato conosco que nós vamos responder tanto pessoalmente, né, se a pessoa mandar um e-mail, um Zap, ou questionar pelo MSN, enfim, pelas diversas possibilidades que estão às nossas disposições aí, a gente responde pessoalmente para a pessoa e depois insere aqui, principalmente se tiver que haver alguma retratação ou reconhecer alguma falha na nossa argumentação, a gente repete aqui no programa que vier logo a seguir. Bom, feito aqui os esclarecimentos, os pedidos de desculpa pelo afastamento, infelizmente nós não conseguimos manter a assiduidade necessária, o que nós gostaríamos aí ao longo desses meses aí, por conta até da negociação salarial, enfim, e outras coisas que vão se somando, se avolumando, a gente não conseguiu. Feitos os esclarecimentos, a gente começa dizendo que, como de costume, a gente esmiuça os assuntos discutidos aí durante a nossa live de segunda-feira. E a live de segunda-feira foi especificamente sobre caixa de pecúlio e os perigos que envolvem aí, os perigos do ponto de vista do trabalhador, evidente, os perigos que envolvem aí as possíveis alterações e reformas e mudanças na legislação aí da Caixa de Pecúlio Saúde, que se aventa, né, por aí, diz que já tem projeto de lei, que o projeto de lei está para ser encaminhado para a Câmara. Na última quarta-feira, nós tivemos uma audiência pública tratando do assunto não, perdão, sobre CAPEP, falando de prestação, sendo a prestação de conta do último trimestre do ano passado, né? Então, a prestação de contas, a comissão da Câmara foi nesta quarta-feira, e como não podia deixar de ser, caiu o assunto aqui na necessidade de alteração da CAPEP, que a CAPEP é deficitária, chegou-se ao incrível, ao absurdo de argumento de dizer a Giovânia, nossa colega servidora, não tem demérito nenhum, eu acho que as pessoas são passíveis de erro, mas chegou-se ao cúmulo de dizer que a Caixa poderia ter quebrado. A Caixa não quebra. Não precisa ficar com medo que a Caixa quebre. A Caixa não quebra, porque a Caixa não é uma empresa de economia privada. A Caixa é uma autarquia pública com finalidade social, com fundamento solidário, de solidariedade, onde todos pagam
para todos usarem. Aqueles que mais ganham pagam mais do que aqueles que menos ganham. Pagam mais para que os que menos ganham venham a poder usufruir do mesmo convênio médico que o que mais ganha usufrui. Então, assim, é uma autarquia, ela não quebra. Faltou dinheiro na autarquia, a prefeitura se obriga a sanar as deficiências. Evidentemente que se chegou a um ponto de emperrar a máquina, se chegar a um ponto de emperrar a máquina, a gente há de convir que a administração vai custear o déficit, mas vai suspender os serviços. É um risco que corre, porque se fosse eu o prefeito, por exemplo, e tivesse que ficar despendendo dinheiro num poço sem fundo, num buraco sem fundo, eu com certeza suspenderia o serviço e ia verificar qual é o problema. Depois de sanado o problema, eu voltaria com a prestação de serviço, que é a melhor forma de se realizar a saúde do trabalhador, de forma solidária, com fundamento social, aonde o que paga mais, o que ganha mais paga mais, o que ganha menos paga menos, dando oportunidade de todos os servidores, sejam eles em que cargos estiverem, usufruírem do mesmo direito. Agora fica difícil, né? A Thelma, que foi a nossa convidada da semana, e é doutora doutora em saúde pública, doutora ou mestra? Agora eu não sei se eu estou falando, mas ela é especializada, e não sei se doutora ou mestra, mas é especializada em saúde pública e disse, falou, gente, a CAPEP ela recebe mais por ano ou por mês, tanto faz, mas ela recebe mais do que o Hospital dos Estivadores e a UPA Central. Estamos falando do lado de cá, então vamos falar, ganha mais do que o Hospital dos Estivadores do que a UPA Central juntas. As duas entidades que exercem, que praticam a saúde para os 400 mil, além dos agregados, né, mas para os 400 mil munícipes da cidade, recebe 50 milhões ano. E a CAPEP recebe 90. Olha que absurdo é esse. A CAPEP, para prestar saúde, é lógico que a gente sabe que não é SUS, que é diferente, mas mesmo assim, a CAPEP, para prestar saúde para 16 mil vidas, não, 22 mil, desculpa, 22 mil vidas, ela recebe 90 milhões ano. As outras duas entidades, para fazer saúde, estamos falando do lado de cá, não estamos falando da Zona Noroeste, dividir no meio. Para dar saúde para 200 mil pessoas, recebe 50. Tem alguma coisa errada aí, pô. E a fala da Thelma vem bem em cima disso. Ela diz que colocar dinheiro num poço sem fundo é arriscado. A gente precisa saber onde é que está sendo escoado esse dinheiro, como é que está sendo gasto esse dinheiro. Por isso a gente precisa, para isso a gente precisa fazer uma auditoria. A gente não há acusação à atual administração da CAPEP. A gente sabe que o passivo da CAPEP vem de muito tempo, não é agora, não foi criado agora. A gente sabe que ele foi piorado ao longo dos últimos 3 anos, não por conta de má administração da atual presidência da CAPEP, e sim porque o prefeito não deu aumento para a categoria e, consequentemente, não aumentou a receita da CAPEP, defasando a sua receita em mais de 20%, porque é a defasagem que a categoria tinha, defasando a receita da CAPEP em mais de 20%, certo?
com um passivo que já vinha se arrastando ao longo do tempo. Quer dizer, quem é que suporta um negócio desse? Mas a gente precisa, sim, fazer uma auditoria severa para encontrar onde está escoando esse dinheiro, como é que está sendo gasto esse dinheiro. Talvez aí tenha até algumas outras sugestões da própria Thelma, que falou, por que a gente não faz um convênio com a prefeitura e usa uma parte dos estivadores para servir aos servidores? É uma ideia talvez estapafúrdia, talvez não tenha lógica, talvez não tenha nem fundamento, mas é uma ideia. Nós temos um hospital de primeiro mundo enorme na Conselheiro Neves, que é subutilizado, que tem como especialidade que tem como excelência, um centro de excelência, uma especialidade que nós temos dificuldade aqui nos servidores, que é parto, que é o nascimento dos filhos dos servidores, e nós temos dificuldade a gente não sabe aonde que a gente vai colocar esse tipo de atendimento. Por que a gente não pode fazer isso? É evidente que pode, mas para fazer isso, a gente precisa ter um diagnóstico severo. Porque se dizer, por exemplo, que a defasagem de 20% que o prefeito provocou ao longo dos últimos 3 anos é o ultra culpado? Não, claro que não. O problema já vem lá de trás, o problema vem em continuidade, foi agravado por isso. Dizer também que o grande problema da CAPEP é a subtaxação dos dependentes, também é exagero. A CAPEP funcionou muito tempo sem taxar dependente, e nunca teve problema, os problemas financeiros que tem, e tinha excelência de atendimento. É uma fonte de deficitária? É um ponto deficitário? Sim, mas a gente precisa entender como é gasto isso aí para ver se de outros setores, de outros gastos que não são razoáveis, ou que poderiam ser substituídos, por exemplo, em vez de internar na Santa Casa. Por que internar na Santa Casa? Interna no estivador. A gente faz o convênio e vamos ter um atendimento diferenciado com enfermaria de 2 a 4, com atendimento específico, porque nós vamos estar pagando. Façamos um convênio e façamos isso. De repente, deixou de tirar dinheiro daqui e o dinheiro está sendo injetado no próprio município, porque o hospital é municipal. Enfim, nós precisamos fazer um diagnóstico completo da Caixa para poder se arvorar o direito de vir sugerir essa ou aquela proposta do Sassamutema que vai resolver tudo aqui. Principalmente quando a gente fala de pôr dinheiro, porque se pôr dinheiro em algum lugar, porque pôr dinheiro em algum lugar em que se gasta mal, tá? E o costume faz isso. A atual administração da CAPEP já pegou o costume, já pegou com a coisa andando. E ela se não fizer, né, vai ser cobrada. Colocar dinheiro onde se gasta mal não vai resolver o problema. O problema continuará. A gente tem que ter um diagnóstico completo para poder se arvorar o direito de dar pitaco na funcionalidade da CAPEP. Vou voltar, porque o assunto é interessante. Vou voltar no segundo bloco, tratando desse mesmo assunto. Até lá.